Queridos irmãos e irmãs em Cristo, e também amigos que nos acompanham, bem-vindos todos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Muito bem, então nós chegamos hoje para a mensagem de número 48, que tem por título O Trigo e o Joio, né? O trigo e o joio. A leitura da Bíblia, Mateus 13, 24 a 30. Muito bem, nós estamos falando sobre as 7 igrejas da Ásia que são mencionadas em Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3. E a nossa intenção, vou repetir, não é de fazer meramente um estudo bíblico, mas de nós olharmos com olhares atentos para ver tudo que ocorreu de decadência, né, as armadilhas do maligno para atrasar a obra do Senhor, da edificação da igreja que aconteceu no final do primeiro século, e assim por diante. Nós estamos vendo a respeito da igreja em Esmirna. A igreja em Esmirna é um período que se estende do final do primeiro século até a primeira metade do século IV. Tá? Então nós temos uns 300 anos da história, né, da igreja que é abrangida pela igreja em Esmirna. E embora a igreja em Esmirna retrata principalmente a respeito dos sofrimentos, né, que a igreja sofreu debaixo das perseguições oficiais do Império Romano. Nós falamos já várias mensagens sobre isso, e nós sabemos que Satanás, ele tenta, né, extinguir a igreja, porque é a igreja edificada que vai derrotá-lo. Portanto, ele entrou com suas armadilhas, com seu trabalho, a sua obra, e a igreja, no final do primeiro século, já deu sinais de decadência. E nós estamos verificando justamente esses pontos para nós não cairmos nisso, porque nós estamos, graças a Deus, num ponto, né, muito bom da era da igreja, e nós queremos que o Senhor nos use para concluir esta era e introduzir o reino de Cristo de volta aqui na terra. Tá? Então, a situação da igreja era a seguinte: Deus, ele tem a sua maneira particular de lidar com o seu povo, e especialmente no Novo Testamento, Deus, ele tem uma maneira particular de trabalhar com a igreja. E em várias mensagens anteriores, eu mostrei para vocês aquela figura de Zacarias capítulo 4, onde vocês veem 2 oliveiras, né? A oliveira representa, né, Deus que supre, né, a vida através da oliva, do fruto da oliveira, que é o azeite, e o azeite é o Espírito de Deus, e o azeite também é a palavra que vem pelo Espírito de Deus. E dessas 2 oliveiras possuem dois raminhos que vertem o azeite dourado, isso está em Zacarias 4, para os 2 bicos de ouro. E os 2 bicos de ouro referem-se aos profetas de Deus. E esses 2 bicos de ouro vertem o seu azeite dourado sobre um vaso. E desse vaso saem tubos para alimentar
cada uma das 7 lâmpadas do candelabro, o candelabro de ouro, né? Então isso significa o quê? Significa que Deus, Ele supre diretamente a sua igreja com o seu azeite dourado. E esse azeite dourado é vertido por meio dos 2 bicos de ouro. Não é um chuveiro onde chega várias gotas de vários lugares, mas Deus, Ele faz questão de mostrar que a fonte da sua palavra é uma só, é única, tá? E a partir dessa palavra que verte, né, desses 2 bicos de ouro, e cai num recipiente, quer dizer, quem recebe essa palavra e quem transmite essa palavra. O vaso é o recipiente e os tubos são os condutores. Graças a Deus que na igreja, em Apocalipse, nós vimos que os líderes da igreja são anjos da igreja, são mensageiros, né? Eles não têm mensagem própria, eles transmitem mensagens que vêm de Deus, por meio dos bicos de ouro, por meio dos profetas, e essa palavra recebida que vem de Deus, por meio dos seus profetas, é transmitida fielmente por meio dos mensageiros. Se um mensageiro, em lugar de transmitir a mensagem que lhe é atribuída para transmitir, e ele transmitir as suas próprias palavras, esse mensageiro não serve. Então, graças a Deus, é assim que funciona no Novo Testamento, e mantém o candelabro com as lâmpadas acesas. Isso significa que a igreja aqui na terra é mantida acesa, brilhando, dando o seu testemunho sobre o Deus triuno, a partir da palavra profética e a partir do azeite que é o Espírito de Deus. Muito bem, então essa figura mostra como Deus quer trabalhar no Novo Testamento. No Novo Testamento, vocês sabem que Deus, Jesus, veio aqui na terra, Ele deu o seu próprio ensinamento, Ele não ficou parado dentro de um gabinete, Ele não ficou dentro de uma casa, dentro de um escritório, mas Ele percorria as cidades, de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, Ele pregava o evangelho do reino. Essa terra foi usurpada por Satanás. E a Bíblia diz que este mundo jaz no maligno. E que o maligno é o príncipe desse mundo. Ele possui uma autoridade clandestina, paralela à autoridade de Deus, que é a única autoridade legítima. E essa autoridade na Bíblia é chamada de império das trevas, ou potestade das trevas e autoridade de Satanás. Ele tenta destruir o homem, porque ele sabe que o homem foi criado para reaver o reino de Deus aqui na terra e destroná-lo. Esse reino clandestino. Então a igreja é para isso. Então Jesus veio aqui na terra pregando o evangelho do reino. Reino. É uma luta de reinos. Tá? E graças a Deus, depois de 3 anos e pouco do trabalho do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra, pregando o evangelho, curando, né, e percorrendo e escolhendo seus discípulos, e finalmente a igreja é produzida, a igreja é gerada. Conforme nós dissemos que assim como Deus, quando criou a Eva, quando Deus criou Adão, disse para Adão que não era bom o homem estar só. Deus disse: far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Isso quer dizer o quê? Deus enviou Cristo aqui na terra, para obter a igreja. Então, Adão adormeceu, e do seu lado, Deus retirou uma costela e edificou-a numa mulher.
houve um processo de edificação, um processo de construção. Deus não tirou do lado de Adão, num passe de mágica, formou uma mulher. Não, essa mulher veio num processo de edificação a partir de algo retirado de Adão. E quando Adão acordou, disse: esta afinal é carne da minha carne, osso dos meus ossos, e chamar-lhe-á varoa, porque do varão foi tirada. Portanto, irmãos, dessa mesma forma, isso é uma sombra do que Deus faria com Cristo. Cristo também adormeceu na cruz, morreu na cruz. E do seu lado, quando um soldado lhe furou com uma lança, fluiu sangue e também fluiu água. Sangue é para a nossa redenção, porque infelizmente o homem havia sido enganado pela serpente já no jardim do Éden, e o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte entrou e passou para todos os homens, e todos os homens se tornaram pecadores, sem nenhuma esperança mais de salvação. Mas graças a Deus, Deus enviou seu próprio Filho, morrendo na cruz, do seu lado saiu sangue, que com o derramamento de sangue, isso está em Hebreus, com o derramamento de sangue é que se pode fazer a remissão de pecados. Graças a Deus, nós somos redimidos de volta para Deus, resgatados e comprados pelo sangue precioso de Cristo. E não só isso, do seu lado também fluiu água. E a água na Bíblia representa a vida de Deus, a vida eterna de Deus, a vida divina. E essa água nos regenerou. Nós, em João 3, Nicodemos perguntava para Jesus: Jesus, o que eu tenho que fazer para fazer coisas que tu fazes? Jesus disse: tu tens que nascer de novo. E novo nascimento, irmãos, é nascer do Espírito. É crer em Jesus Cristo, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e crer em Jesus Cristo, que com seu sangue precioso, Deus o redimiu de volta para Deus, para sermos úteis para Deus, e assim, não só fomos redimidos com sangue de Cristo, nós também fomos regenerados. A palavra regenerar é nascer de novo. Nós nascemos de novo, e agora João capítulo 1, versículo 12, fala: a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, isto é, a saber, aos que creram no seu nome. Quem crê em Jesus, recebe a Jesus, e uma vida nova entra nele, a vida divina, a vida eterna entra nele, ele nasce de novo, nasce um filho de Deus. Graças a Deus, só que não para por aí. Deus então precisa fazer desses que foram regenerados, uma igreja. E a igreja não é uma agremiação religiosa, a igreja não é uma organização religiosa, a igreja é simplesmente aquilo que foi retirado do lado de Jesus, e nós juntos vamos ser edificados numa igreja que se tornará a noiva de Cristo. É uma coisa orgânica, uma coisa celestial, uma coisa divina. Aí que aconteceu? Deus então pediu para os seus discípulos esperarem em Jerusalém, ficarem aguardando a promessa que vem do Pai, e no dia de Pentecostes isso aconteceu. O Espírito Santo desceu sobre eles, os 120 galileus ali orando, e o Espírito desceu sobre cada um deles como uma língua, e como de fogo, e eles passaram a pregar o Evangelho em outros idiomas que eles não conheciam. E em Jerusalém, no tempo de festas, viriam muitos judeus de todas as partes da terra, e eles ouviram cada um falar na sua própria língua as maravilhas do Evangelho. Ficaram perplexos. Pedro levantou-se com os 11, disse que isso é o cumprimento do profeta Joel, de que nos últimos dias
Deus derramaria do seu Espírito, né? E muitos passaram a ver visões, sonhos, tal, e principalmente todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Naquele mesmo dia, todos os judeus que ouviram essa palavra e os prosélitos ouviram essa palavra, queriam saber o que devemos fazer para sermos salvos. Pedro falou: arrependei-vos e sejam batizados. E o que aconteceu? Naquele mesmo dia, 3.000 homens, porque naquele tempo não se contavam mulheres e crianças. Então 3.000 homens, imagina, tem mais, né? As mulheres, 3.000 homens foram batizados, né? Foram introduzidas para formar a igreja. Então a igreja foi produzida no dia de Pentecostes, e a partir de então, como a igreja dá sequência a essa edificação? Ela precisa, como eu mostrei para vocês a figura de Zacarias 4, precisa da palavra que vem de Deus. Precisa do azeite dourado. E de onde vinha o azeite dourado? Graças a Deus tinha os 12 apóstolos. Os 12 apóstolos eram liderados por Pedro. E Pedro, sempre que se levantava, Pedro sempre que fazia, né, a obra de Deus, João acompanhava, né? Mas ele levantava em nome dos 12. E a palavra de Pedro se tornou o ensinamento dos apóstolos. Então essa era a única fonte da palavra que é capaz de edificar a igreja, que é capaz de fazer os membros da igreja crescerem, né, e a edificação ser feita, porque Jesus, ele prometeu edificar a sua igreja, que isso está em Mateus 16, versículo 18, ele disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno, as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Então essa igreja que acabara de surgir no dia de Pentecostes precisa ser edificada. Nós estamos fazendo esse trabalho até hoje. E nós queremos crer que a partir de agora, falta pouco tempo. Logo, logo ela será totalmente edificada. Logo, logo ela será a igreja gloriosa, né, que está em Efésios capítulo 5. Logo, logo ela se tornará a noiva ataviada para casar-se com Cristo, nas bodas do Cordeiro, em Apocalipse 19. E aí, essa igreja edificada vai vencer toda a autoridade das trevas, porque contra a igreja edificada, as portas do Hades não têm mais força. Então, quando a igreja se tornar uma igreja edificada, a noiva estará pronta, casar-se-á com Cristo, e logo depois virá o exército que vai derrotar na última batalha, que é a batalha de Armagedon, anticristo e os seus exércitos, porá um fim a toda essa era de usurpação de governo e restaurando o governo de Deus aqui na terra. É nessa direção que nós estamos indo. É para isso que nós damos a nossa vida. Muito bem. Então, nesse primeiro tempo, a igreja era simples, só lendo de novo Atos capítulo 2. Como era, né? Atos capítulo 2, versículo 42. Eu acho muito importante isso, embora já falei no domingo passado. E perseveravam. Toda vez que a Bíblia fala doutrina, você entende por ensinamento ou ensino, tá? E perseveravam no ensinamento, o ensino dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, quando as coisas na igreja funcionam como Deus projetou, como Deus determinou, prospera. A igreja cresce, a igreja vai para frente, tá? Então, quando a igreja recebe adequadamente de uma única fonte
de suprimento da palavra, que é o ensino dos apóstolos, principalmente o ensino que parte da boca de Pedro na época, certo? Então, o que acontece? Versículo 43, em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Quer dizer, os apóstolos não tinham o poder de fazer essas coisas, mas eles estavam encarregados de falar a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus vem para a igreja, os sinais e prodígios acompanham a palavra, certo? Não tenho tempo porque poderia ler Marcos 16 para provar para vocês. Em cada alma havia poder, havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Quer dizer, a própria natureza da vida de Deus nos faz vivemos juntos. Um cristão, ele não tem uma vida de se isolar. Um cristão, ele já é feita, essa vida que ele recebeu, já é uma vida de um rebanho. Ele se junta, você nunca vê uma ovelha sozinha. Se estiver sozinha, está perdida. Então, geralmente andam em rebanho, tá? Então, graças a Deus, nós que cremos em Jesus, nós também não vivemos isoladamente, nós precisamos uns dos outros. Tá? Então, eles logo estavam juntos, vivendo juntos. Versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Irmãos, é uma coisa impressionante. Quando a fonte da palavra é a fonte da palavra de Deus, o que produz em primeiro lugar é alegria no coração. Vocês confirmam isso? Se a palavra que a igreja ouve e recebe não é de Deus, não produz alegria. Pode produzir muitas discussões doutrinárias. Mas quando uma palavra vem de Deus, produz dentro de nós alegria e singeleza. Irmãos, a vida cristã é uma vida singela, não é uma vida complexa, cheio de doutrina na cabeça, discussões intelectuais. Não, nós somos simples. Vivemos juntos, amamos uns aos outros, não é assim? E ajudamos uns aos outros. Essa é a vida de Deus que colocou em nós, uma vida coletiva, uma vida corporativa, né? Bom, muito bem, e que mais? Outra coisa eu quero dizer para vocês. Ontem ainda estava conversando com o Almir, né, Almir? Não é Amir, é o Almir, tá? De Belo Horizonte. Ele fala muito isso para mim. Falou, Pedro, quando nós ouvimos a palavra profética, parece que é um fogo que arde no nosso coração. Vocês se lembram daquela história de depois da ressurreição de Jesus, ele aparentemente desapareceu, Jesus desapareceu, não é? E 2 discípulos indo para o caminho para Emaús, e estavam discutindo, mas esse Jesus, né, tal, e aí apareceu uma terceira pessoa. Essa terceira pessoa era Jesus, mas eles não reconheceram. E conversaram pelo caminho, e Jesus explicando na Bíblia para eles, até que chegaram nessa aldeia. E quando eles ficaram nessa aldeia, a hora que eles descobriram que era Jesus, Jesus desapareceu. Aí eles falaram, bem que quando ele nos falava a palavra, ardia o nosso coração. Irmãos, a palavra de Deus arde. Quem está com o coração ardendo? Eu sempre digo para os irmãos, né? Eu vivo motivado. Porque essa palavra arde. A palavra de Deus arde o nosso coração. Não nos deixe esfriar. Não nos deixe desanimar. Não é isso? Essa palavra arde o nosso coração. Essa palavra nos dá alegria.
Essa palavra nos dá singeleza, nos faz viver com singeleza. Louvando a Deus, essa era a vida da igreja, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Você não precisa fazer grandes campanhas de evangelização, o Senhor numa vida normal da igreja, Ele vai acrescentando pessoas salvas. E nós estamos revivendo esses dias hoje. Dia a dia, pessoas estão sendo salvas, dia a dia pessoas estão sendo cuidadas e sendo introduzidas na igreja. Então, irmãos, o livro de Atos está se concretizando conosco nos últimos tempos. Muito bem, por que eu disse tudo isso, irmãos? Eu disse tudo isso, é que essa é a forma que Deus projetou para as coisas funcionarem. Por isso que um versículo conhecido nosso, segundo o livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 20, ali diz uma verdade que é: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Se você quer ver a igreja prosperar, é crer nos seus profetas. Crer na fonte certa da palavra. Essa única fonte da palavra. Mas, infelizmente, quando Deus precisou levar esse evangelho para a terra dos gentios, sair do ambiente dos judeus, de Jerusalém e da Judéia, Deus precisou trabalhar em Saulo. E Saulo, que era um jovem perseguidor da igreja, encontrou Jesus no caminho para Damasco, e ali, nessa grande luz, ele viu a Jesus, que o chamou para um ministério. E Jesus e Paulo, a partir de então, Deus preparou esse vaso para ser um vaso muito usado por Deus, primeiramente para lhe revelar os mistérios do plano de Deus, dos mistérios da economia de Deus do Novo Testamento. E ele foi o principal receptor, né, dessas grandiosas revelações. Tanto é que Deus colocou um espinho na carne dele para que não se ensoberbecesse. Não é isso? Então, graças ao apostolado de Paulo, é que nós conhecemos o plano de Deus de uma forma completa. Então, graças a Deus, a palavra iniciou com Pedro, juntamente com os 11, e continuou com Paulo. E Paulo, então, praticamente, irmãos, depois do dia que ele foi chamado, depois do dia que ele foi preparado, e a partir da igreja Antioquia, a qual ele foi chamado para servir, e Deus o mandou para a obra do Espírito Santo. Portanto, irmãos, hoje, Jesus não está aqui fisicamente conosco. Jesus está sentado à direita da majestade, à direita de Deus. Mas o Pai enviou o Espírito. A partir do dia de Pentecostes que derramou o Espírito Santo, e o Espírito hoje é o administrador juntamente com a igreja. Ele administra usando a igreja. Por isso a igreja precisa cooperar com o Espírito. E hoje, irmãos, tudo que nós fazemos prospera, é realizado por meio da ação do Espírito. Porque nós não somos nada. O homem não consegue fazer nada. Por isso o Senhor Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Então, graças a Deus pela ação do Espírito. Então, Paulo foi chamado, juntamente com Barnabé, naquela primeira viagem, e vocês sabem que a partir daí, irmão, não parou mais. Paulo viveu uma vida de abnegação total, ele não viveu mais para si, ele sofreu para pregar esse evangelho, sofreu perseguição dos judeus, ele sofreu, perseguição até dos gregos, e ele, passou poucas e boas, passou por naufrágios, passou por açoites,
ele foi apedrejado, tido como morto, né? Então Paulo, ele sofreu em prol da igreja. Irmãos, por isso, na igreja, um que serve na igreja, os presbíteros, precisam ter isso em mente. Se você quer ser um que pastoreia o rebanho de Deus, você não pense em você assentado num trono mandando em todo mundo. Você precisa aprender com Jesus e aprender com o apóstolo Paulo, de sofrer pelo rebanho, sofrer pelas ovelhas. Nosso destino hoje aqui na terra, irmãos, servindo ao Senhor, servindo a igreja, é de sofrimento, é de perseverança. Não busque fama para si hoje, não busque vantagens financeiras ou vantagens de obter um holofote, né? Glória dos homens, isso nada vale, porque o Senhor hoje precisa de mártires, os verdadeiros mártires, que não considera a sua própria vida preciosa para si, mas sejam servos de Deus, escravos de Cristo, para que a igreja seja edificada. Bom, só que o que aconteceu? Enquanto Paulo ministrava a palavra rica que Deus lhe deu, a igreja prosperava. E Satanás sabia que essa era a forma que Deus desenhou, projetou para a igreja crescer e ser edificada. Então ele logo usou os judeus que creram, judeus crentes, só que alguns eram da seita dos fariseus, um conceito do judaísmo muito forte ainda na cabeça. Eles não concordaram com Paulo, dizendo para as igrejas dos gentios que não era suficiente crer em Jesus para ser salvo. Era necessário circuncidarem e era necessário guardar a lei de Moisés para que pudesse ser salvo. Paulo então combateu isso. Não é verdade. Se isso for verdade, voltamos para a lei e em vão Cristo morreu. Então, graças a Deus, começou essa batalha daí para frente. Então Paulo não só sofreu, né, dos judeus que não concordavam com a fé, mas também dos próprios judeus que creram, né, que queriam introduzir a circuncisão e a lei de Moisés. Então a batalha de Paulo foi muito grande, mas o que aconteceu de pior é de que esse tipo de ensinamento dos judeus que creram e tentaram introduzir na igreja, abriu um precedente de uma porteira para diferente ensinamento entrar. Porque a igreja receberia somente de uma única fonte de ensinamento, o ensinamento dos apóstolos. Mas agora já tem uma segunda alternativa. E com essa porta aberta, você sabe que quando você abre uma porteira para um boi escapar, escapa uma boiada, né? Então, sim, não só os judaizantes colocaram seu ensinamento, daí para frente, cada um procurava ter um mercado de palavra na igreja, certo? Procuravam genealogias para contar para os irmãos, procuravam contar os mitos gregos, as fábulas, para despertar curiosidade, né? Irmãos, isso tem até hoje. E por essa porta também entrou heresia, e muitas heresias entraram na igreja, vocês sabem disso, e confundiu o povo de Deus. Hoje, que situação está o cristianismo? Se você encontrar com um cristão na rua, pergunta para ele, o que é ensinamento dos apóstolos? Ele não sabe. Por que fonte Deus está falando hoje? Ele não sabe. Mas graças a Deus, Deus restaurou isso do nosso meio. Nós temos a palavra, a fonte certa da palavra, e essa palavra está fazendo um trabalho de Deus que nós não conseguimos fazer. É o Espírito quem faz. Portanto, irmãos, aí começou a degradação, por isso que eu falei da igreja em Esmirna, e logo em seguida, depois da morte, né, de Paulo, a morte de Pedro, e mais tarde a morte de João, a degradação já havia entrado com os diferentes ensinamentos.
Na verdade, haveria só um ensinamento. Mas esses diferentes ensinamentos entraram no meio dos cristãos, confundindo o povo de Deus e trouxe muita degradação. E não bastasse isso, os pais apostólicos, aqueles líderes que conviveram com algum dos apóstolos, eles passaram a se preocupar mais com a organização da igreja, o governo da igreja, do que propriamente com a palavra. Eles passaram principalmente o bispo Inácio, ele passou a dar muita ênfase para a autoridade dos bispos. E os bispos e os presbíteros na igreja são a mesma coisa. Presbíteros são os anciãos com mais crescimento de vida espiritual, e os bispos referem-se à sua função, seu trabalho de supervisão. Eles eram supervisores da igreja. Só que criaram uma hierarquia. Os bispos, né, se tornaram superiores aos anciãos, superiores aos presbíteros, e passou a revestir-se de uma autoridade muito grande. Inácio iniciou esse trabalho, talvez com boa intenção, tentando não deixar a igreja virar um caos, porque nós sabemos hoje, irmãos, quem mantém a unidade da igreja é a palavra. É ou não é? A palavra de Deus nos mantém em unidade, unânimes, seguindo numa só direção, mas por falta dessa palavra profética, então o homem tem necessidade de se organizar. Aí cria-se a hierarquia. Ó Senhor Jesus. Eu vou inverter um pouco a minha sinopse. Eu comecei a minha sinopse com Mateus 13. Mas eu vou explicar um pouquinho para vocês como surgiu o surgimento sutil do clericalismo. Na igreja não tinha essa diferença entre o clero e os leigos. Mas com a nomeação dos bispos e dando autoridade especial para os bispos poderem governar a igreja, as igrejas, introduziu-se a hierarquia na igreja. Tá? Então, o ensinamento de Inácio no século II, afirmando que um bispo está acima de um presbítero, deu início à hierarquia de bispos, arcebispos, cardeais e o Papa. E quem deu o start foi o bispo, né, Inácio. André Miller, no seu livro A História da Igreja, fala assim: o amor por cargos e pela preeminência na igreja se manifestou muito cedo. E foram acrescentadas várias observâncias que não passavam de invenções de líderes. Irmãos, começam a introduzir coisas estranhas, porque não tem mais a palavra pura de Deus chegando. Tá? O poder, os títulos e a autoridade sempre exercem um grande fascínio sobre a fútil natureza humana. Também é uma afirmação de Andrew Miller. Quer dizer, o homem, a natureza humana, gosta de poder. É ou não é? A natureza humana gosta de títulos. Né? A natureza humana gosta de autoridade. E com esse fascínio que o homem tem sobre isso, Satanás então acena para aqueles que gostam disso e danificam a igreja. Então vou explicar sobre a palavra nicolaítas. Apocalipse 2, dá uma olhada. Apocalipse 2, versículo 6. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então, a primeira igreja, a igreja em Éfeso, eles odiavam a obra dos nicolaítas, mas, por outro lado, demonstra que os nicolaítas já existiam na época. Vocês entenderam? Já era um problema começando a brotar,
começando a brotar. O que é nicolaíta? Nicolaíta vem de grego nicolaites. Nikal significa conquistar ou vencer. Quem gosta de tênis e roupa da Nike, não sei se vocês sabem, que a palavra Nike, na verdade, é Nike. Nike é conquista, é vitória. Vitória, tá? Então os nicolaítas, a primeira parte é a vitória, é conquista, é vencer. E a segunda parte é laites, significa o povo comum ou leigo. Quer dizer, isso quer dizer o quê? Os nicolaítas, então nicolaítas significa, a palavra significa um grupo de pessoas que se consideram superiores aos cristãos comuns, aos leigos. Então surge uma classe especial, né, que tem prevalência sobre o povo comum, né? Eles têm uma coisa diferente, eles têm um status diferente, têm uma posição diferente sobre os leigos, tá? Isso é o nicolaíta. E no versículo, Apocalipse 2, versículo 15, dá uma olhada. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustenta a doutrina ou o ensino dos nicolaítas. Então, na igreja em Pérgamo, que é a próxima igreja, né, já sustentava o ensinamento, o ensino dos nicolaítas. Quer dizer, isso é correto, ter hierarquia na igreja é correto, tá? Então, e Esmirna está justamente no meio. Éfeso tinha raiz e Pérgamo já estava consolidado, né, esse sistema dos nicolaítas, e certamente Esmirna foi onde se desenvolveu, tá? Bom, o sistema clerical divide a igreja em duas classes de pessoas, os clérigos e os leigos, tá? No período da igreja em Éfeso já havia a obra dos nicolaítas, que foi rejeitada pela igreja, porém em Esmirna brotou o seu ensinamento, e em Pérgamo já se sustentava o ensinamento, que se consolidou o ensinamento, tá? Quando e como o sistema clerical conquistou um espaço tão sólido na igreja, isso eu vou comentar aqui segundo André Miller, tá? Eu não tenho autoridade para falar sobre isso, ele conhece, ele escreveu o seguinte: o sistema clerical, como se constituiu, quando se constituiu na igreja? A constituição e caráter da igreja foram totalmente mudados pela introdução do sistema clerical. Quer dizer, mexeu na constituição e mexeu no caráter da igreja. O seu crescimento e organização foram graduais. Essas coisas não acontecem de uma vez. Essas coisas vêm sutilmente sendo semeadas, né? Pouco a pouco, e acontecem gradualmente. Usando argumentos do Antigo Testamento, o sistema de governo na igreja passou a espelhar o judaísmo. O clericalismo, na verdade, espelha o judaísmo, que tem a classe de sacerdotes e o povo comum, tá? A distinção entre os sacerdotes e o povo, a distinção entre bispos e presbíteros, entre a ministração clerical e o sacerdócio comum de todos os crentes, e a multiplicação de templos vieram como consequências e se proliferaram com rapidez na época da igreja de Esmirna. Contudo, por mais que seja difícil traçar a invasão do clericalismo, o seu modelo era a sinagoga. O clericalismo se originou do judaísmo. Eu estou falando tudo isso, por que eu estou lendo? Porque isso tudo são afirmações do André Miller, tá? O historiador. Aí então vem o título de pontífice. O que é pontífice? Pontífice era um termo, um título na antiguidade romana, dado para um membro principal do colégio
de sacerdotes. Claro que esses sacerdotes não eram sacerdotes cristãos, eram sacerdotes pagãos. Dentre os sacerdotes pagãos, né, havia um colégio de sacerdotes, e o principal era chamado de pontífice, esse era o termo. Então, o cristianismo adotou esse termo na igreja. A ordenação episcopal aumentou ainda mais a separação entre clérigos e leigos. O bispo gradualmente assumiu o título de pontífice, um chefe religioso que tem autoridade máxima dentro de sua jurisdição. Vocês veem, as coisas vão deteriorando pouco a pouco, né? Os presbíteros e, por fim, os diáconos se tornaram uma classe sagrada, assim como os bispos. Quer dizer, agora os bispos carregaram presbíteros e diáconos para o clero. Vocês entenderam? Para o clero. E o restante são leigos, tá? Então, a palavra de Deus perdeu o significado. E a fé passou a se basear nas opiniões humanas. Irmãos, assim foi daí para frente, porque perdeu-se a palavra profética. O maravilhoso Senhor Jesus, como sumo sacerdote, que eu li no livro de Hebreus, lembra? Nosso Senhor Jesus é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, que intercede por nós e cuida de nós, né? Mas o maravilhoso Senhor Jesus, como sumo sacerdote de seu povo, e único mediador entre Deus e os homens, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, foi praticamente substituído e desprezado pelo clericalismo. O homem passa a buscar a sua própria glória. Era uma correria para cada um agarrar o seu feudo, o seu reinadozinho, não é isso? Para buscar a sua própria glória, seu próprio poder, sua própria fama, seu próprio título. Ó Senhor Jesus. A simplicidade do Novo Testamento. Por isso que eu falei que o Novo Testamento é... o que marca o Novo Testamento, irmãos, é a singeleza. É a simplicidade. Irmão, nós nunca podemos perder a simplicidade. A simplicidade do Novo Testamento, o caminho humilde trilhado pelo Senhor Jesus e pelos apóstolos, o zelo e a abnegação de Paulo. Irmãos, eu tenho mostrado isso para vocês. Eu quero que a vida de Paulo seja um exemplo para nós de abnegação, de labor de amor, não é isso? Nada visando para si. Foram completamente negligenciados. E a grandeza mundana tornou-se no objeto e no alvo da ambição do clero. Já que faço parte do clero, eu tenho ambição, eu quero mais posição, mais status, mais poder, não é isso? Infelizmente, a hierarquia na igreja deforma totalmente a igreja. Aí vem a origem das dioceses. A gente ouve falar diocese aqui, diocese ali. O que é uma diocese, né? As novas igrejas, então, foram surgindo aos arredores de uma cidade. Os bispos dessa cidade reivindicavam o direito de designar líderes para essas igrejas rurais, e as pessoas incumbidas de cuidar delas foram chamadas de bispos distritais. Dessa forma, o conceito de arcebispado foi se formando. Não sei se vocês entenderam. Por exemplo, a igreja de São Paulo, longe de nós isso, tá? Usando um exemplo nada legal. A igreja de São Paulo é uma igreja da capital do estado de São Paulo, e de repente nós pregamos o evangelho, surgiram várias igrejas, não é, ao redor, igreja em Osasco, Guarulhos, né, Poá, Mogi das Cruzes e assim por diante. Então, o bispo da igreja em São Paulo se vê no direito de nomear bispos nessas igrejas. E esses bispos que são nomeados nessas igrejas são chamados de bispos distritais. Estão abaixo do bispo da capital. Vocês entenderam? E assim, já que surgiu uma classe intermediária de bispo distrital, não está longe da formação de arcebispo. Vocês entenderam ou não? Arcebispo. Então, o arcebispado começou a se formar assim.
tá? Conforme o número de igrejas crescia, havia necessidade de definições de doutrinas e de disciplina, dando início aos concílios ou sínodos. Concílios ou sínodos são reuniões de líderes das igrejas, de bispos, para deliberar sobre as questões de fé, de costumes, de doutrina ou disciplina. Esse é o significado do concílio ou sínodo. Como havia a necessidade de alguém para presidir essas assembleias, pois a falta da soberana ação do Espírito Santo, aconteceria o caos sem um líder máximo, supremo. Vocês entenderam? Quando o Espírito Santo não tem mais autoridade na igreja, se não tiver um homem forte, uma liderança forte do homem, irmão, vira um caos. Por isso que, nessas assembleias, já que não tinha autoridade do Espírito Santo, nessas assembleias, havia necessidade de um que preside, um presidente da assembleia. Aí então, o bispo da capital da província romana, tá? Vamos supor que o estado de São Paulo seria uma província romana, a capital, o bispo da capital, seria chamado para presidir e teria o título pomposo de bispo metropolitano. Só que era só para funcionar na assembleia, mas ele gostou tanto do título que carregou para sempre. Vocês entenderam? Como o homem gosta de título, o homem gosta de poder, né? Ó Senhor Jesus! Essa é a história da igreja. Triste. Mas nós estamos na igreja em Filadélfia. Ó Senhor Jesus. Mas antes de entrar, vou começar pelo... Dá tempo ainda? Vamos lá. Mateus 13. Vamos lá para Mateus 13. Ó Senhor Jesus. Deus está revelando todas essas coisas, irmãos, para a gente não cair nos mesmos erros. Vamos conservar nossa simplicidade, nossa singeleza na igreja, pureza de coração. Não servimos para receber glória dos homens, não servimos a Deus para ganhar algum título. Nós amamos ao Senhor, servimos a igreja por amor. Senhor Jesus. Mateus 13. Mateus 13 tem 7 parábolas. O meu Dong foi ousado em afirmar que as 7 parábolas de Mateus 13 correspondem à situação e à condição das 7 igrejas de Apocalipse 2 e 3. Vocês se lembram? O meu Dong falou muito sobre isso. Então, o início da igreja, a igreja em Éfeso, o início da igreja primitiva, irmãos, corresponde à igreja, a primeira parábola, a do semeador. Então, a igreja nada mais é do que um lugar onde Deus tem liberdade para começar a semear. E você sabe que todo lavrador que semeia, o que o lavrador espera? Lá perto da estrada para a estância, estão plantando alguns terrenos, uma parte da terra estão plantando girassol, Girassol e várias pessoas estão parando o carro lá, tirando foto. E realmente a plantação de girassol é uma beleza, para tirar foto, então todo aquele amarelado ali, maravilhoso. Mas o lavrador não planta para ficar bonito, não. Lavrador planta girassol é por causa da terra e também por causa do fruto. Então, quando Jesus veio aqui na terra, o semeador que é Jesus, Vamos lá. Naquele mesmo dia, versículo 1, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e esse saindo de casa pode significar, que Jesus então foi rejeitado pelos judeus, agora ele se virou totalmente para produzir a igreja, E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco, e a igreja é um barco. A igreja
vive nas águas do mundo. O mar é o mundo e a igreja é o barco. A água do mar não entra dentro do barco, mas o barco está no mundo. Mas o mundo não está dentro da igreja. Vocês entenderam? Não deveria estar, tá? Mas infelizmente com a degradação entrou. Mas o barco está no mundo para salvar as pessoas do mundo. Para que as pessoas do mundo não se afoguem no mar do mundo, mas sejam salvos pelo barco. Como a arca de Noé, né? Então, isso Jesus falou num barco, tá? E muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia: eis o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram, outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram, a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmãos, esse versículo é muito semelhante ao final de cada igreja de Apocalipse 2 e 3. Quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas, não é isso? Né? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, irmãos, a questão é da palavra. A semente é a palavra, aqui ó, versículo 19. A todos os que ouvem a palavra do reino. Então, a semente é a palavra do reino. Deus mandou Jesus vir aqui na terra. Ele foi o primeiro profeta de Deus para falar a palavra de Deus e semear nessa terra a semente do reino, para nascer o reino de Deus aqui na terra. É isso que Deus espera produzir. Então a igreja está aqui na terra, irmãos, é para semear a palavra do reino. Quem são os comportores que estão aqui? Aqui tem um grupo de comportores aqui, ó. Todos os dias eles saem para semear a palavra do reino. É ou não é? E Deus espera o quê? Deus espera apenas que girassol bonito? Deus quer fruto. E o fruto final, irmãos, é o reino de Deus. O fruto final é a igreja edificada. Mas para a igreja ser edificada precisa de material de construção, precisa de material de edificação. E temos que buscar na rua. Temos que buscar nas cidades, nas aldeias. Então temos que aprender com Jesus, que percorria de cidade em cidade, aldeia em aldeia. Graças a Deus, irmãos, nós estamos aprendendo a fazer isso. Os comportores estão na rua, estão nas ruas. O Avança Jovem, jovens estão nas ruas. Aleluia. Expo Livro também está. Pelo menos do sul está funcionando, né? E do sudeste está lá na estância quase que prontinho já, para funcionar. É só alguma prefeitura abrir, né? Nós vamos começar a trabalhar. E os irmãos das igrejas também não conseguem mais se conter, também querem pregar evangelho, querem sair, querem semear, né, a semente do reino. Por isso, irmãos, mas é muito importante como ouvir essa palavra. Tudo depende do seu coração, tá? Aqui no versículo, vamos lá. Aí vem a explicação, né? A explicação. Então se aproximaram os discípulos, versículo 10. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Jesus, por que não fala diretamente para todo mundo entender? Por que você conta em parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem.
Irmãos, aqui tem os discípulos e os outros. Você quer fazer parte dos discípulos ou dos outros? Você quer fazer parte daquele que ouve e não entende? E Deus vai tirar até o que tem. Ou você quer fazer parte daquele que ouve e entende? Sabe qual a condição de você ser aquele que ouve e entende? Um coração esvaziado. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os humildes de espírito. Se você é arrogante, você acha que sabe tudo, você quer discutir doutrina, você quer... Irmão, você certamente é aquele que não entende nada do mistério do reino dos céus. Mas se você for pobre de espírito, você for humilde, você for simples, singelo no espírito, no coração, você vai ouvir, o Espírito vai revelar. E quanto mais você vai receber a revelação do Espírito, mais você terá em abundância. E aquele que não reconhece a palavra do Espírito, até o que ele tem vai ser tirado. No fim ele vai criticar você, vai criticar a palavra profética, eu não é? Mas nós não, somos diferentes, eu não é? De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. Irmãos, é problema do coração. O solo onde recebe a semente para frutificar é o coração. Tudo depende do coração. O coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Bem-aventurados vocês, pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvides e não ouviram. Atendei, pois, a parábola do semeador. Irmãos, ó Senhor Jesus veio semear. A igreja, irmãos, faz esse trabalho de semear. Por isso que no final de cada evangelho, evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, o Senhor vem incumbir-nos para pregar o evangelho. A igreja tem a missão de pregar o evangelho e de, portanto, não é isso? E pregar o evangelho, isso está em Marcos 16, certo? Nós precisamos sair, irmãos, e pregar o evangelho, é a nossa missão. Jesus veio para semear e a igreja está aqui para semear. Vamos semear. Só que em João, no Evangelho de João, no final, não fala tanto em semear, já fala em cuidar. Não é? Tu me amas, Jesus perguntou para o apóstolo Pedro, tu me amas mais do que estes outros? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas e apacenta as minhas ovelhas. É ou não é? Então, irmãos, essa é a vida da igreja, a função da igreja. Estamos aqui não para buscar posição, não para buscar poder, não para buscar fama. Estamos aqui, irmãos, é para semear. Porque Deus quer obter fruto do nosso meio. O fruto é o reino dele crescendo, é a igreja sendo edificada, pessoas entrando como materiais para edificação, é ou não é? E pessoas servindo a Deus, a inclusão de muitas pessoas para servir a Deus. Ó Senhor Jesus. Bom, eu não tenho muito tempo, eu tenho que entrar na segunda parábola, Primeiro tipo de terra, primeiro tipo de coração, está à beira do caminho. Aquele que ouve e não compreende, não entende nada, porque o coração dele é um coração que está, você sabe o que é a beira do caminho, Antigamente tinha, vamos assim, os caminhos eram de terra mesmo, certo? Então, você sabe que sempre a distância mais curta entre dois pontos é uma reta, Então, mesmo que você faça uma estrada curva,
né, você faz um paisagismo bonito e faz um calçamento todo curvo, bonito, combinando, mas se você deixar, né, a pessoa, ele vai fazer uma linha reta na grama e vai pisar tanto que vai pisotear e a terra fica compacta, ali não nasce mais nada, não é isso? Então esse é a beira do caminho, o solo à beira do caminho. É um coração, irmãos, tem muito tráfego mundano, até coisas legítimas. Todo dia na cabeça dele é negócio, é dinheiro, né, ou o negócio dele é cultura, é diversão, seja o que for. Todo dia é muito tráfico. Então não tem lugar para receber a palavra, a semente. Quando a semente entra, fica em cima do solo compacto e não consegue entrar. Recebe a palavra e não entende, logo vem o maligno, como uma ave, vem e retira o que lhe foi semeado. E em segundo lugar, né, é o solo rochoso, solo que tem rocha, pedras. Ouve aquele tipo de coração que ouve a palavra e recebe logo com alegria. Oxa, que palavra boa! Mas não tem raiz, não tem muita raiz, não tem. Então essa planta nasce de pouca duração, né? Quando chega a angústia ou perseguição por causa da palavra, um pouquinho de perseguição, um pouquinho de sofrimento, ele já desiste, né? E por causa da palavra logo se escandaliza. E no terceiro tipo de terra, de coração, é entre os espinhos. Ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e torna esse coração infrutífero. Aleluia, que tem um quarto tipo de solo. O quarto tipo de solo, né, vocês leram, né, está no versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Queridos irmãos, Deus está falando a sua palavra como semente do reino. Deus não quer apenas que nós sejamos ouvintes e que essa palavra não frutifique no nosso coração e não produza fruto para Ele. Porque a igreja não é meramente uma escola de teologia. A igreja não é um seminário só para a gente ouvir boas mensagens, boas pregações, não. A igreja é esse campo que precisa produzir fruto para o Senhor. Então toda a palavra que Deus fala na sua igreja, Deus espera colheita, Deus espera fruto, Deus espera ação prática. Deus não quer fazer de todos nós um monte de teólogos, um monte de faladores e mensagens. Deus quer produzir algo prático, que a sua vontade seja feita aqui na terra. É ou não é? Então, graças a Deus, irmãos, Deus encontrou esse tipo de terra entre nós. Segunda parábola, eu tenho que entrar aqui, né? 24. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Essa parábola já corresponde à igreja em Esmirna. Igreja em Esmirna. Da mesma forma, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Então Jesus veio e semeou, e a igreja continua esse trabalho. Mas aconteceu uma coisa, versículo 25. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa terra no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele
o trigo, deixá-o crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direis aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Irmãos, que é um joio? Um joio, eu vou usar, quem tem a versão King James atualizada, ali tem uma nota, tá? Eu vou ler a nota dele. O joio é uma erva daninha, também chamada de cisânia ou centeio falso, que enquanto está crescendo é muito semelhante ao trigo. Pouca gente consegue distinguir. Apenas quando as espigas se formam é que é possível fazer uma distinção correta. A farinha de trigo feita com a mistura desse centeio falso é venenosa. É venenosa. Bom, irmãos, o joio é muito semelhante ao trigo. Você não consegue distinguir, você não sabe quem é joio e quem é trigo. Só que na hora de dar fruto, o trigo, primeiro a cor do fruto do trigo é dourado. Já nos indica a natureza de Deus, é dourado. Mas o trigo, quando dá fruto, arqueia, abaixa assim, não é isso? E o joio, quando dá fruto, é de cor negra e fica ereto. Então, quanto mais a vida cristã amadurece, mais humilde um cristão se torna e dá fruto para Deus. Quanto mais um joio cresce, ele é mais orgulhoso, ele é mais soberbo de si, só que produz veneno, não dá para comer. Tanto é que na antiga Roma havia uns sabotadores para sabotar o campo de trigo alheio, para danificar o campo alheio, para ele poder ganhar, ter mais lucro. Ele planta o trigo e ele vai de noite e planta joio na terra alheia. Aí depois ele não consegue vender. Vocês entenderam? Então, o Império Romano fez uma lei que é proibido plantar joio no campo alheio. Na verdade, deveria ser proibido plantar qualquer coisa no campo alheio, né? Então, o joio é realmente uma erva nociva. A lei romana proibia a semeadura de joio em campo alheio, que é sabotagem, o que sugere que a história de Jesus fosse realista. Os sistemas de raízes do trigo e do joio ficam entrelaçados durante o amadurecimento da safra e fica difícil arrancar o joio sem danificar o trigo. Isso também está na nota de King James atualizada. Quem quiser pode ler lá. Então, a interpretação do joio mais corrente é de que o joio representa os falsos cristãos, os falsos crentes, e o trigo, os verdadeiros cristãos. Isso aqui nós aprendemos, não é isso? Um é falso, outro é verdadeiro. Mas, irmãos, eu queria dizer, eu não quero confrontar, não quero contrariar essa interpretação, mas eu quero dizer para vocês, quem sabe, se essa parábola estivesse em terceiro lugar, terceira parábola, corresponderia à igreja em Pérgamo. Nós ainda vamos falar sobre isso, que na igreja em Pérgamo, com o imperador Constantino favorecendo o cristianismo, abriu portas para muitos falsos cristãos entrarem para receber os favores imperiais, certo? Aí sim, são os falsos cristãos. Mas na igreja em Esmirna, né, ainda não. Então, essa interpretação de falso cristão também pouco se aplica no nosso contexto. No nosso contexto. Olha em volta. Você acredita ter algum falso cristão aqui? Dá uma olhada, olha para o seu vizinho e fala: você é falso cristão?
Eu acho muito difícil, não é? Acho muito difícil ocorrer. Eu acho que não é meramente uma interpretação tão simples, que é ou falso cristão ou verdadeiro cristão. Mas é uma questão do coração. Que tipo de coração produz que tipo de fruto? Concordam comigo ou não? Na segunda carta, Paulo ao Timóteo, ele menciona, capítulo 2, versículo 20, que numa grande casa, né? Não, vamos primeiro 1 Timóteo, vamos lá. 1 Timóteo 3,15, dá uma olhada. 1 Timóteo 3,15. O que Paulo fala da igreja? A igreja, como ele vê de uma forma ideal. Tá? 1 Timóteo 3,15. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, irmãos, a igreja aqui na terra é a casa de Deus, é a igreja do Deus vivo, que é a coluna e a base da própria verdade, que é Deus. Só Deus é verdadeiro, não é isso? E a igreja sustenta essa realidade e vive essa realidade, né? Mas quando chega em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20, Paulo já estava meio desanimado. Essa igreja, de uma forma ideal que ele apresentou em 1 Timóteo 3,15, houve intrusos. Aqui, ó, 2,20. Ora, numa grande casa, não há somente utensílios, utensílio que se pode entender por vasos, tá? Não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra e outros para desonra. Só que se você interpretar como os vasos para honra são os verdadeiros cristãos e os para desonras os falsos cristãos, então não precisaria do versículo 21. Versículo 21 diz assim: assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Vocês entenderam? Então, um vaso para desonra, há ainda esperança, chance, oportunidade de se purificar, de sair dessa condição de vaso para desonra, não é isso? Então, aí, irmãos, dá uma olhada nesse mesmo capítulo, 2 Timóteo, né, 2, dá uma olhada no versículo 16. Evita, igualmente, os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Quer dizer, esses são os vasos para desonra, tá? Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé a alguns. Irmãos, Himeneu e Fileto, se você aqui classificar como vaso para desonra, como falsos cristãos, mas como eles se desviaram da verdade, se alguém se desvia da verdade, porque estava na verdade. Então, eles, embora hoje estão ensinando coisas horríveis, como câncer corrói entre os cristãos da época, não é isso? Dizendo que não haverá mais ressurreição. A ressurreição já aconteceu e acabou. Isso é um erro tremendo no ensinamento. Mas eles estavam na verdade antes. Se desviaram. Portanto, irmão, é difícil você classificar. O joio é falso cristão e o trigo é cristão verdadeiro. Mesmo entre os cristãos verdadeiros, irmãos, há muitos que causam problemas.
e causar problema entre nós. Não é isso? Vocês sabem disso. Então o objetivo disso, irmãos, aqui que eu falar, para a gente lidar com o nosso coração. Vamos cuidar do coração, né? Em 1 Coríntios 3, versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, aqui esses três elementos representam o Deus triuno, né? O Pai tem a natureza de ouro, o Filho, né? Ele é a prata para a redenção do homem, e as pedras preciosas é a obra transformadora do Espírito Santo. E ou madeira, feno e palha representam a obra humana, o trabalho da natureza humana caída, tá? Então, aqui diz: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Então aqui, a obra aqui, irmãos, é fruto. É fruto. Então, depende do seu, que tipo de coração você tem, você vai estar edificando a igreja com material certo ou errado. Se você edificar com material errado, né, o fogo vai provar e vai queimar. Por isso, ninguém se engane aqui não. Pode ser que você faça uma grande obra, mas essa grande obra é só feno, só palha, só madeira. Quando passa fogo não sobra nada. Não é? Então, irmãos, vamos aplicar isso como joio. Como joio. Não é uma questão de cristão verdadeiro e falso, mas é uma questão de que tipo de fruto vou dar, que tipo de obra estou fazendo na igreja, que tipo de material, com que tipo de material estou edificando a igreja, né? Só que esse que edifica com coisa errada, irmãos, com madeira, feno e palha, o dia, quando o Senhor voltar, tudo vai ficar evidente. A obra de um vai ser reprovada e a obra de outro vai ser aprovada. E aquele que for reprovado, irmãos, olha aqui no versículo 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Então, se nós edificarmos hoje, irmãos, com o material certo, vamos cuidar do nosso coração. Cuidar da pureza, manter um coração puro, manter uma consciência boa, manter uma fé sem fingimento. E esse tipo de coração bom, irmãos, vai produzir o amor. E com esse amor, irmão, nós servimos a Deus, e com esse amor puro é que nós servimos a igreja. Nada buscando para si, nada buscando nenhuma glória para o homem, não é isso? Nem fazer a obra de Deus à minha maneira, mas à maneira de Deus, tá? Então vou ter galardão, e o galardão aqui, irmão, principalmente, reinar com Cristo durante 1000 anos. Quem aqui tem essa esperança? Irmãos, a minha meta é reinar com Cristo durante 1000 anos. É o meu galardão, eu quero esse galardão, não é isso? Por isso que eu quero cuidar do meu coração e edificar com o material certo. Agora, quem aqui na terra edificou com material errado, só causou problema na igreja, fez uma obra paralela, mas não produziu nada que restasse pela prova do fogo, o que vai acontecer? Versículo 15, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Ele não receberá galardão, sofrerá dano. Que dano é esse? Todo cristão verdadeiro que recebeu a vida eterna de Deus, nunca mais perderá a salvação. A salvação é eterna. Mas há possibilidade de sofrer dano. Que dano é esse? Durante 1000 anos, em que os vencedores estarão, pelo galardão que receberam, reinando com Cristo durante 1000 anos, você vai passar, espero que não seja você, né? Nas trevas exteriores, no choro e ranger de dentes.
Mas depois você ainda vai participar da Nova Jerusalém. Só que você vai perder os 1000 anos de galardão. Mas você vai passar pelo dano da segunda morte. A segunda morte é o lago de fogo. A segunda morte foi feita para Satanás e os seus seguidores. E um cristão que foi regenerado nunca mais vai cair para a segunda morte, mas pode sofrer o dano da segunda morte. Pode ser chamuscado pelo fogo da segunda morte. Vocês entendem, não? Então, aqui ó, mas esse mesmo será salvo. Quer dizer, o homem que edificou com coisa errada, ele vai ser salvo, mas todavia como que através do fogo. Aquele fogo da segunda morte vai lhe causar dano durante 1000 anos para amadurecimento dele. Mas ele vai ser salvo no fim. Não tem problema de perder a salvação. Mas tem essa questão de galardão e essa questão de dano. Tá? Então eu não desejo para ninguém ficar nesse dano. Por isso, irmãos, vamos manter simplicidade entre nós. Ah, Senhor Jesus. Por isso, irmãos, é muito difícil para o povo em geral distinguir, né, o que é ouro, o que é prata, o que é madeira, o que é barro. Somente os especialistas, pois o joio é muito parecido com o trigo. Antes de dar fruto, quem edifica com ouro, prata ou pedras preciosas, a sua obra permanecerá. Né? E por isso, irmãos, se você não sabe distinguir, confia na liderança. Confia nos irmãos que eles sabem distinguir. Eles sabem que está fazendo, pode fazer mal, não faz mal. Não fica com o ouvido querendo ouvir tudo, com curiosidade. Ouvir toda sorte de coisas diferentes, irmão. Não seja assim. Ouve a palavra profética. Seja simples. Porque você não sabe distinguir um joio do trigo. Mas tem os irmãos que sabem. Vamos confiar neles, não é isso? Em Atos 20, dá uma olhada em Atos 20. Ó Senhor Jesus. Em Atos 20. Versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então, os bispos não são para estar sobre os leigos. Os bispos, pelo contrário, são para pastorear o rebanho de Deus, com muito labor, lágrimas, suor, como Paulo o fez. Não é uma questão de posição, não é uma questão de status, mas é de função, de pastorear o rebanho de Deus. Aí, versículo 29. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Cuidado que vão entrar lobos vorazes. E versículo 30 indica alguma coisa. E que dentre vós mesmos, irmãos, o joio está dentre vós, o joio está dentro do trigo, misturado com trigo. Dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Irmão, quem tem ambição vai acabar sendo esse joio. Irmão, nós não temos ambição nenhuma. Nós queremos que todos os irmãos sejam seguidores do Senhor Jesus. Sejam discípulos do Senhor Jesus. Nós não precisamos de seguidores, que o Senhor tenha seguidores. E por isso, irmãos, o meu trabalho, né, quando o irmão Dom estava vivo, era aproximar as igrejas, os irmãos que eu cuidava do ministério do irmão Dong e do próprio irmão Dong. Porque eu não busco posição para mim. E hoje a mesma coisa, irmãos. Aproxima os irmãos, né, as igrejas, da palavra profética. Do que o Senhor está falando hoje. Não quero construir o meu próprio reinozinho. Não quero construir meu próprio feudo. Né? Não é para isso. Nós estamos aqui, irmãos, é como Paulo.
em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, de pregar, de testemunhar o Evangelho da graça. Irmãos, essa deve ser a nossa atitude, o nosso coração. Por isso, irmão, depende do seu coração, se aquilo que você faz é ouro, prata, pedras preciosas ou madeira, feno e palha. E se você tem característica de produzir trigo ou produzir joio. Por isso o Senhor precisa ter misericórdia de nós, né? Então, bom, não tenho tempo, vou... 1 João 2, dá uma olhada. 1 João 2. 1 João 2, versículo 18. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, o anticristo é o filho da perdição que virá, tá? Também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Esses muitos anticristos estão pregando heresias, que Jesus não era o Cristo, ou Jesus não era filho de Deus, né? Havia muitas pregações naquele tempo, né, influenciados pelo judaísmo e influenciados pelo gnosticismo. E o gnosticismo pregava que a carne já por natureza é má. Então, se a carne já é má, Jesus não pode ter vindo em carne. Vocês entenderam? Se a carne, né, é essencialmente má, quando na Bíblia fala que Jesus veio em carne, na verdade é como se fosse, e não é verdadeiro, não é verdadeiramente vindo em carne, sabe? Por isso vem a palavra docetismo. O docetismo parece. Jesus veio como um fantasma, mas ele mesmo não vestiu da carne. Irmãos, é mentira. Se Jesus não veio em carne, irmãos, Romanos 8:3 não funciona. Ele tomou a semelhança da carne pecaminosa e ali ele destruiu o diabo através da carne. É ou não é? O pecado. Graças a Deus, irmão, Jesus veio em carne. Então isso é gnosticismo, docetismo e toda sorte de heresias no tempo de João, do velho João, tá? Mas presta atenção aqui, ó. Muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles, presta atenção, eles saíram de nosso meio. Então não é coisa de fora, nosso meio. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Tem os que estiveram no nosso meio. O Senhor os usou como uma ponte. E eles trouxeram pessoas para o nosso meio. Mas eles se foram, falando coisas horríveis, terríveis. Mas o que vai fazer? Então isso prova que ele não é dos nossos. Se esteve no nosso meio e saiu do nosso meio, então não era dos nossos. Dos nossos aqui, irmãos, são aquele de boa terra, que ouve a palavra e compreende e frutifica. Ó Senhor Jesus. Então, voltando lá para Mateus 13. Senhor Jesus, meu tempo está... Estou correndo aqui contra o tempo. Mateus 13. Versículo 25. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Irmãos, se essa parábola corresponde à igreja em Esmina, enquanto os homens dormiam, esses homens são servos do Senhor no campo, na igreja, tá? E quando o servo dorme, quando o servo perde, né, a vigilância, o inimigo semeia joio. Por isso, irmãos, os líderes têm que estar vigilantes, não deixar semear o joio na igreja. Mas esses homens que dormiram pode indicar, essa expressão pode indicar
que foram os primeiros apóstolos que dormiram no Senhor. E quando os primeiros apóstolos dormiram no Senhor, o inimigo semeou joio. Aí veio esse ensinamento dos pais apostólicos, ensinamento do clericalismo, né? De ensinamento dos nicolaítas, e produziu dano, joio foi produzido na igreja, trazendo veneno para a igreja. Ó Senhor Jesus, irmãos, eu quero terminar, eu quero terminar dizendo, irmãos, eu só tenho que agradecer que nós estamos na igreja em Filadélfia. A igreja de Filadélfia é um modelo. Dá uma olhada em Apocalipse 2. Embora eu não esteja falando dela propriamente dito, mas eu quero dizer para vocês, irmão, nós estamos nela porque o Senhor espera fruto de nós. A igreja de Filadélfia, Apocalipse 3, versículo 7. Né? A igreja de Filadélfia, ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Irmãos, o que eu quero comentar é o seguinte: graças a Deus, nós estamos no final, no fechar das cortinas. Nós estamos na conclusão do que Deus quer fazer aqui na terra. E Deus não pode mais trabalhar com a situação da igreja em Esmirna. Não pode trabalhar mais com a situação da igreja em Pérgamo, situação da igreja em Tiatira. Sardes restaurou um pouco, mas Sardes tampouco ajuda a concluir essa era. Então Deus precisou restaurar a condição da igreja em Filadélfia. E finalmente, irmão, depois de muitos anos, o Senhor investiu em você, investiu em mim. Não é para você ficar vivendo para você mesmo. O Senhor investiu tanto em você, para você ser útil nessa era. Nesse momento da conclusão dessa era. Não é isso? Então, irmãos, graças a Deus, nessa igreja, Ele é o santo e o verdadeiro. Isto é, Ele tem a autoridade máxima na igreja. Ele é aquele que santifica. Ele é aquele que nos dá a realidade de Deus. Ele tem a chave do reino. Ele tem autoridade e poder para abrir e para fechar. Ele deu, nessa igreja, nós temos um Senhor que pode abrir a porta do reino para as pessoas ou fechar a porta do reino para as pessoas. Graças a Deus. E essa igreja, irmãos, ela não é forte, ela não é grande, ela tem pouca força. Irmãos, nós somos um pequenino rebanho, não fazemos cócegas nos grandes grupos que têm milhões de membros. Nós não somos quase ninguém, mas, irmão, nós temos pouca força e dependemos do Senhor totalmente. Mas o poder do Espírito Santo, não é isso? Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Nós temos pouca força, mas o Senhor é quem pôs uma porta aberta diante de nós. Por isso que nós não nos orgulhamos, porque nada é feito por nós, tudo é feito pelo Espírito Santo. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Irmãos, a palavra profética voltou a ter. Foi trancada no final do primeiro século e durante esses 19, 20 séculos, essa palavra ficou trancada. E com a igreja em Filadélfia, irmãos, essa palavra voltou, essa fonte única da palavra voltou a funcionar. E nós somos testemunhas de como funciona isso. E como a própria palavra faz a obra de Deus. E as coisas estão ocorrendo, irmãos, nesses poucos anos que nós estamos experimentando, irmão, são coisas que nenhuma igreja, em toda a história da igreja, experimentou. Nós estamos num momento no máximo, né, da experiência da igreja pelo que o Espírito Santo está fazendo. Ó Senhor Jesus, porque nós
guardamos a palavra profética. Nós guardamos a palavra do que o Senhor está falando e nós praticamos a palavra profética. E a palavra profética tem feito o seu trabalho, né, a todos os níveis. E nós não negamos o nome do Senhor, nós invocamos o nome do Senhor. Isso quer dizer o que, irmãos? Quando invocamos o nome do Senhor, nós dependemos do Senhor e o Espírito então tem liberdade de agir na igreja. Na igreja não é o homem quem governa. Deus governa através do homem, mas é o Espírito Santo quem tem a última palavra. A autoridade é do Espírito Santo. Porque nós invocamos o nome do Senhor para declarar nossa dependência total. Sem o Senhor nada podemos fazer. E para essa igreja, a sinagoga de Satanás eles se prostrarão perante ela e conhecerão que o Senhor amou a igreja. Essa igreja guarda a palavra da perseverança do Senhor e que o Senhor aguardará da grande tribulação. É a única igreja que tem essa promessa de se nós vivemos, né, guardarmos a palavra da perseverança de Jesus, Ele vai nos guardar da grande tribulação que virá assolar o mundo inteiro, tá? Para essa igreja, o Senhor diz: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. É a única igreja que Jesus fala: eu já estou chegando. Continue, persevere o que vocês estão fazendo, vocês já têm a coroa. Vocês continuando fazendo assim, perseverando, vocês vão ganhar a coroa, né? A coroa da vida. Portanto, irmãos, graças a Deus, o que está acontecendo no nosso meio, irmãos? O que está acontecendo? Ó Senhor Jesus. As pessoas que estão nas ruas, parece que não conseguem mais fugir. Pessoas com o coração aberto, coração contrito, procurando a Deus. Eles estão encontrando nossos comportores, nossos irmãos, orando com elas em todo lugar. Tem pessoas que falam: eu estava no Ceará pedindo para orar comigo. Eu voltei para aeroporto de Guarulhos, né? Alguém falou: posso orar por você. Aí cheguei aqui em Pindamonhangaba, alguém falou: posso orar por você. Quer dizer, todo lugar, vocês estão em todo lugar? Hélio, cadê o Hélio? Hélio, vem cá. Hélio, eu esqueci de pedir para vocês microfone, porque aquele microfone não transmite. Então vou passar meu microfone para ele. Um testemunho bem rápido, só para vocês verem como a igreja está fechando o cerco para fazer a obra de Deus, para salvar as pessoas. Um que trabalha na escolta armada, um funcionário da escolta armada, acompanha caminhões, certo? E não conseguiu fugir de posso orar por você? Vem cá. Acho que não sai som aqui, não. Sai som? Opa, então hoje está diferente. Vamos lá. Amém. Outra vez falhou. Vem para cá, vem perto de mim, vai lá. Amém. Jesus é o Senhor. Realmente a gente fica impressionado com a obra do Espírito, né? E a semana começou muito bem. Indo fazer uma viagem com o irmão Wagner ali perto de Foz do Iguaçu. Meu telefone toca, né? Um número desconhecido. Aí eu atendi. E a pessoa com a voz muito comovida falou para mim: faz uma noite que eu já estou orando para poder ligar para você e falar com você. Você é o irmão aí de Foz do Iguaçu, cuida da igreja, do CEAP? Falei: sou eu mesmo. Então, eu estou impressionado com o trabalho de vocês. Vocês estão brotando da terra. Brotando. Em todo lugar vocês estão. E ele estava bem emocionado, irmãos, muito emocionado. E como eu trabalho escolta armada, eu tive em Belém e me abordaram lá. Fui ali para Itaguatinga, DF, né? Também oraram por mim lá. Fui para Bebedouro, interior de São Paulo. Vocês estavam lá. Agora,
recente eu tive em São Paulo e tinha uma família que era de Minas Gerais, provavelmente estava no PAC sendo aperfeiçoada, me alcançaram, oraram comigo e o testemunho dessa família me ganhou. O comportor me mostrou que vocês estão preocupados com as pessoas. Vocês estão atrás das pessoas. Senhor Jesus. E ele falou, minha vida está muito difícil, bastante conflitos, e eu creio que foi o Espírito que me alcançou. Eu quero ter essa vida, eu quero ser um missionário, eu quero ser um comportor. Aí me falaram que eu tinha que ir para o CEAP, por isso eu estou te ligando. Irmãos, e ontem, ele chegou no CEAP, aleluia! Isso é obra do Espírito, irmãos. Jesus é o Senhor. Qual homem consegue substituir o Espírito? Ninguém consegue fazer isso. É só o Espírito. Irmão, nós não temos milhões de membros para fazer esse trabalho. Graças a Deus, nós temos 300 comportores que estão fazendo todos os dias um trabalho fenomenal. O Espírito Santo está trabalhando através deles. Hoje está 10 mil livros distribuídos por dia através desses 300 comportores. 10 mil livros. Nunca na história editorial desse país se distribuiu tantos livros num só dia. Então nós estamos distribuindo, em média, no final do ano, nós vamos estar distribuindo mais de 3 milhões de livros. E esses livros são sementes que estão produzindo frutos. Nós somos pequenino rebanho, temos pouca força, mas quem está nos abençoando, quem abriu a porta, que ninguém vai fechar, é o Espírito, é o Senhor. Por isso, irmãos, quando nós estamos debaixo do falar profético, na verdade, esse tipo de testemunho, irmãos, todos os dias esses comportores estão vendo, e não só esses comportores, o Avança Jovem, o jovem estão fazendo, experimentando isso, os adolescentes. Vou dizer uma coisa, claro, eu não incentivo os menores de idade fazerem comportagem, mas só por encargo pregar evangelho, certo? Porque senão vamos ter problema com os juizados de menores. Mas assim, mas os nossos adolescentes estão perdendo medo de pregar evangelho. Isso é fabuloso, porque uma vez você perde medo desde a adolescência, você nunca mais terá medo pela vida toda. Pregar evangelho, Deus ganhou um guerreiro para a pregação do evangelho. Irmãos, hoje aqui em São Paulo está tendo vida saudável dos adolescentes, né? Então mais de 100 adolescentes aqui, não é isso? Presencialmente, e outros que ficaram em casa não puderam vir, não é isso? Irmãos, vou dizer uma coisa para vocês, vamos preparar esses adolescentes para fazerem parte do exército de jovens santos, de Salmo 110, versículo 3. No final dos tempos, Deus vai usar esses jovens, alinhados com a palavra profética. Estão na cultura da palavra profética, do alimento diário, da pregação do evangelho, né? Da comportagem, da rede de cuidados. Irmãos, graças ao Senhor, eu fui muito tocado pelo dois irmãos que são responsáveis pelo serviço de adolescentes da igreja em Foz do Iguaçu, o Wagner e o Luciano, né? Fique de pé só para eu dar uma olhada. Tá vendo? Esses dois aqui, ontem tive uma boa comunhão com eles. Eles estão fazendo um trabalho de rede de cuidado dos adolescentes espetacular. Espero que os responsáveis pelo serviço de adolescente possam ter uns 10 minutos de conversa com eles. Eles conseguiram 14 jovens voluntários, 14 jovens, para cuidar, cada um deles, em média, 4 adolescentes. Então, só aí são quase 50 a 60 adolescentes sendo cuidados. Eles estão cuidando todos os dias, pelo Zoom, não é isso? Todos os dias estão lendo alimento diário com eles, compartilhando com eles, sabe? Falando da palavra profética com eles, todos os dias. E não é um trabalho, você sabe que o adolescente precisa de um trabalho atraente. Se você faz uma coisa maçante,
os adolescentes logo saem. Não, está tão atraente que os adolescentes estão apresentando seus próprios amigos para fazerem parte da rede de cuidado de adolescentes. Só essa semana entraram 5 novos, não é isso? 5 novos adolescentes. Então, eu espero que aqui em São Paulo também. Por exemplo, eu tenho um neto que tem 12 anos, 13 anos, está lá recluso juntamente comigo na instância, e ele, além de assistir aula online, né, porque ele tem asma, então não queremos expor ele, então ele assiste aula online, e o restante do tempo, ele fica lá no videogame. Precisa de alguém pegar cuidado, leia alimento diário com ele, ora com ele, apacenta ele, não é isso? Por isso, irmãos, graças a Deus, vamos preparar essa nova geração, já nessa cultura, de semear boa semente, e produzir fruto para o Senhor. Por isso, irmão, para terminar, vamos manter simplicidade e pureza de coração. Não buscamos, eu vou ler o que eu pus aqui, não buscamos glória dos homens. A glória de Paulo era o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, não usa sabedoria humana, mas da graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Isso está na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 12. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Estou repetindo porque me pediram, falam que eu falo o versículo muito rápido, depois os irmãos não conseguem acompanhar. 2 Coríntios 1, 12. Satanás com a sua astúcia, isso está em 2 Coríntios 11, 3. Satanás com a sua astúcia quer corromper a nossa mente com o fim de nos apartar da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Nós devemos servir o Senhor e a igreja com o amor que procede de coração puro e de boa consciência e de fé sem hipocrisia, está em 1 Timóteo 1, 5. Irmãos, terminando aqui para dizer para vocês, irmãos, dessa forma, o Senhor vai conseguir uma igreja que vai concluir essa era. Satanás não vai conseguir nos atrair com fama, com dinheiro, com poder, não é isso? O Senhor, porque nós tratamos com o nosso coração, temos um coração, e a palavra profética é a nossa salvação. A palavra profética é a nossa luz, é a nossa direção, não é isso? E nós vamos ser aqueles que vão trazer o Senhor de volta. Somos poucos, Igreja de Filadélfia não tem grande força, mas graças a Deus, o Senhor quer nos usar para encerrar esta era. O Senhor abençoe a todos vocês, né? Que todos vocês sejam trigo, produzam bom fruto para o Senhor, a 100, a 60 e a 30 por 1. Deus abençoe quem está nos assistindo em casa, né? Que o Senhor guarde sua família, guarde sua saúde, e todos, né, nós vamos avançar até o reino de Deus. Amém.